estar aqui. Gratidão à espiritualidade amiga que se encontra aqui e a todos que comparecem aqui para serem auxiliados por nós no nosso caminho de esclarecimento e de autoconhecimento. O Evangelho de Jesus, ele representa o Evangelho de luz, o Evangelho de cura. E se nós soubermos ler esse Evangelho, nós conseguiremos atingir todo o objetivo pelo qual nós estamos aqui nesta vida. Precisamos entender que não estamos numa existência para aproveitarmos a vida nos prazeres que elas nos oferecem. Esse momento da nossa etapa evolutiva é um momento de conhecimento. É um momento em que cada um deve mergulhar para dentro de si e poder olhar por que está aqui nesta vida. Existe uma razão que só cada um de nós pode saber. Essa pergunta do porquê estamos aqui, devemos fazê-la diariamente. Qual a razão que eu me encontro nesse mundo? Qual é o sentido desta vida para mim? Eu sou um espírito imortal e, portanto, a minha existência ela só teve início quando o Pai me criou. O fim não existe. Nós temos uma existência infinita para chegarmos até o estágio de purificação. Então, cada um de nós hoje aqui, encarnados e desencarnados, assumimos um compromisso com nós mesmos de podermos nos melhorar e enfrentar as dificuldades que temos, as chamadas vicissitudes. E a ansiedade e a depressão são duas situações que se colocam nas nossas vidas de uma maneira muito forte, muito intensa. A ansiedade, se nós formos observar, ela existe na humanidade desde sempre. A depressão, desde sempre. E qual é a razão? A razão se encontra justamente no estágio evolutivo deste planeta ao qual nós estamos vivendo. A Terra é um planeta ainda iniciante na escala evolutiva. E os seus habitantes, que somos nós, também o somos. Como já falamos, dito por Chico Xavier, nós viemos aqui da região ao lado da Terra. Ninguém veio de nenhum mundo ditoso. Ninguém veio aqui de nenhum mundo angelical, celestial. Viemos aqui ao lado da Terra, onde existem sombras, escuridão, perturbação, confusão, sofrimento. Isso somos nós, esse é o nosso estágio. E isso nós precisamos ter clareza dentro das nossas mentes. Se nós tivermos clareza do estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós vamos perceber quem somos e a que viemos. E ao invés de criarmos grandes expectativas nessa encarnação, vamos diminuir essa expectativa, acalmar-nos e seguirmos adiante. Já trazemos de vidas anteriores estados de angústia, de ansiedade, de dores, de dúvidas e incertezas. Quando encarnados aqui, trazemos um planejamento reencarnatório que vem recheado de uma série de problemáticas que temos que enfrentar. Mas a nossa ilusão é de que nós estamos aqui encarnados para vivermos alguma situação material que nos favoreça. Acreditamos na nossa ilusão que viemos aqui vivenciar uma situação de uma posição social, de um bem material, de uma posição política, seja qual for, que nos beneficia, e sim nós acreditamos que estamos sendo bem-aventurados. Quando não o é, isso é uma ilusão nossa que criamos dentro deste mundo.
e precisamos despertar para a verdadeira vida que nós precisamos ter aqui, que é a vida espiritual. Ah, mas e o material? O material nós vivemos sim, porque dependemos dele para existir neste mundo. Mas tanto não é importante que assim que nós morremos no corpo físico, deixamos tudo e o espírito continua. O que vale, como nos diz a espiritualidade, é tudo aquilo que tenhamos construído nessa existência. Aí sim, é o que vamos levar quando nós fizermos o nosso passamento. E a espiritualidade a todo instante nos alerta sobre isso. Acerta o passo, corrige o caminho, veja o que está fazendo. Jesus esteve entre nós para nos trazer justamente esse realinhamento para os valores morais, não os materiais. Mas a gente toda hora insiste em retornar às questões materiais como se elas fossem as principais nas nossas existências. E aí a gente sofre, a gente se decepciona, a gente se frustra, porque o planejamento reencarnatório nem vem sempre recheado dos bens materiais que a gente assim acha que devem ser valorizados. E aí a gente se perde no caminho e não sabe bem para onde vai. A ansiedade, então, que já existe dentro de cada um, toma conta de nós. Todos nós vivenciamos estados ansiosos, somos ansiosos. Hoje a gente já assiste crianças extremamente ansiosas. Os pais levam ao pediatra, levam ao psicólogo, levam ao psicopedagogo, levam a todos os lugares. Medicam as crianças pelo estado de ansiedade extrema que aquele espírito se encontra. Já trazemos isso do berço. E se isso for alimentado ainda dentro do seio familiar, aí então aquilo se amplifica. Trazemos essa ansiedade e ela se manifesta no nosso corpo. Sentimos uma aceleração do coração, as mãos tremem, ficamos com as mãos frias e geladas, uma falta de ar que a gente não sabe de onde vem. Acordamos de noite e somos despertados por alguma coisa que a gente não entende o que é que nos acorda. Ah, deve ser um espírito que está me perturbando aqui essa noite, então eu despertei. Não, sou eu mesmo que antes de deitar, que antes de adormecer, não vigiei. Cadê a oração antes de dormir? Elevando o pensamento ao Pai e rogando a espiritualidade para que me auxilie naquele momento sublime do descanso. Mas aí a minha mente perturbada, confusa, começa a ficar pensando, deito para dormir, durmo e desperto pela madrugada agitado, com falta de ar, estou com problema de coração, vou ao cardiologista. A pessoa vai ao cardiologista mesmo, porque acredita que tem um problema cardíaco, faz todos os exames, eletro, exame de sangue, faz tudo, nada encontra. É a ansiedade que, além de permanecer durante o dia, avança pela noite e nos perturba. E sabe por que nós precisamos também manter a vigilância noturna e orarmos? Quantas pessoas acordam de manhã e já com um mau humor tremendo e tem atitudes até muitas vezes agressivas e violentas? Já viram isso? O despertar de pessoas assim? Isso é nossa invigilância. Aquelas pessoas a quem em espírito não gostam de nós ou têm alguma diferença conosco, também se aproveitam do momento do sono para perturbar e de alguma forma atuar sobre o nosso corpo. Invigilante, eu vou para o sono, não oro, e aí uma ação espiritual se faz naquele momento. E eu desperto mais ansioso, não sei porquê, com mau humor horrível, não sei porquê, me torno uma pessoa já cedo agressiva. Atenção, a gente precisa estar orando sempre. E a hora de deitar, a hora de dormir, deve ser uma hora sagrada de equilíbrio
e de harmonia. O sono precisa ser permeado de um momento de paz, de tranquilidade, de leituras que nos auxiliem. Tudo que a gente tiver acesso naquele momento fica registrado nas nossas células cerebrais e assim, consequentemente, podem ser utilizados também pelo mundo espiritual. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente fica só achando que o guia espiritual, os mentores espirituais, eles estão do nosso lado, eles vão nos proteger, afinal de contas eu venho aqui no Centro Espírita Caminheiros do Bem e, consequentemente, eu vou estar protegido. Não funciona assim, de maneira nenhuma. A gente precisa fazer a nossa parte dentro deste processo. E no processo de ansiedade, a gente precisa ter a nossa parcela de colaboração para que isso não aumente. Porque senão no nosso dia a dia, a ansiedade ela se amplifica, ela aumenta de uma forma o quê? Desnecessária. Ela fica muito exagerada. E aí da ansiedade eu passo para um medo. Desse medo eu passo para o pânico. E a gente assiste a todo momento a ansiedade aumentando e o pânico crescendo cada vez mais na humanidade. Cada vez mais o número de ansiosos aumenta. O Brasil está dentro dos 4 países que mais têm transtorno de ansiedade do mundo. Já se tornou não uma questão de religião, de filosofia, mas até uma questão de saúde pública. O quanto isso impacta sobre o meu corpo físico e o quanto esse sentimento, essa sensação, ela pode trazer malefícios para mim e para o outro. Se eu entro em pânico, o que acontece? Eu perco a noção, o juízo da razão, do bom senso, da realidade. Eu não sei mais analisar se o que está em volta me vai trazer perigo ou não, porque eu perdi aquele momento de juízo, de raciocinar se aquilo realmente está certo, se está errado. Quem já teve pânico ou tem pânico ou está em tratamento sabe muito bem disso. Que aquilo vem como uma onda de tsunami e toma conta da pessoa e ela não tem controle sobre aquela emoção. Ela é capaz de se levantar e sair correndo, largar tudo que está fazendo e não há como você conversar com a pessoa naquele momento porque ela é dominada por essa emoção extremamente forte naquele instante. Olha o grau que nós chegamos. Olha o grau que nós estamos de equilíbrio. Olha o grau que nós estamos nesse momento, nesse estágio da nossa evolução e que chegamos a ponto de perdermos o juízo e nos descontrolarmos. Daqui a pouco aquilo retorna. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa ter as rédeas e o comando sobre a própria existência. Não vai ser o outro que vai ter esse tipo de comando sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Somos nós mesmos que precisamos comandar isso, que precisamos ter controle. Vamos fazer aqui um exemplo só para a gente poder analisar uma questão que eu considero importante, que todos nós fazemos. Vamos pegar a culpa, o arrependimento e a reparação. Muitos de nós dizemos assim, a culpa não serve para nada. A culpa serve. Mas eu posso dizer a vocês que a culpa serve muito brevemente. Ela vem, ela nos pontua algo que fizemos que não estava correto. Agora dali eu preciso passar para outra etapa, que é uma etapa de arrependimento. Para num terceiro momento, uma reparação. Vamos entender da seguinte forma, presta atenção. Quando a gente vai ferver o leite, isso é importante. A gente bota o leite precisa ser leite de saquinho, né? Ele precisa ser aquecido a uma temperatura de 100 graus. Por que 100 graus? Porque é essa temperatura que entra em ebulição e você efetivamente mata germes, bactérias, vírus, o que tiver ali dentro. Tudo bem.
Só que, se a gente deixar mais tempo aquele leite ali, o que acontece? Ele derrama e suja todo o fogão. Ferver o leite é uma ação importante? É. Mas se eu deixar mais tempo, ele se transforma numa coisa boa? Não. E ainda traz o quê? Uma consequência. Porque ele suja o fogão, ele queima o fogão. Então tem alguma coisa boa, mas tem que ter um tempo. Se passar daquele tempo, já perde a finalidade. Assim são as nossas emoções. A culpa, ela serve sim. Ela nos coloca numa situação que é assim: me sinto mal diante de algo que fiz errado, mas não posso demorar nesse sentimento. Se eu me demorar, ele transborda e perde a finalidade. Dali eu preciso passar para o arrependimento. Também não posso demorar no arrependimento. E aí eu preciso reparar o que tenha feito. Porque senão a gente fica num círculo vicioso. Já reparou? Eu me culpo, aí, puxa, errei com você. Desculpe, tá? Não vou fazer mais isso. Aí vou da culpa ao arrependimento. Cadê a outra etapa? Não faço. Volto para a culpa. Cometo o mesmo erro. E aí, diante daquilo, vou, peço desculpas e fico nesse ciclo, nesse loop, rodando. Estou resolvendo alguma coisa? Não. E o pior que nós fazemos, quando o leite derrama, ele queima. Quando nós fazemos alguma coisa que não está de acordo com as leis morais, a gente machuca alguém, ou várias pessoas. E aí esse leite derramado queima outras pessoas. E essa marca fica. E o outro me perdoa, se ele estiver no estágio de me perdoar ou me desculpar. Ah, mas eu pedi desculpas. Mas você já queimou. Então nós precisamos estar atento a esse movimento do que nós realizamos. Assim é a ansiedade. A ansiedade, ela vai até um ponto. Ela é boa, ela nos ajuda. Ela cria uma expectativa. Bom, eu vou começar um trabalho novo. No dia anterior eu fico ansioso, eu fico na expectativa. Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Será que vai ser uma coisa legal? Isso é importante, porque me dá a sensação de que eu estou vivo. Isso é normal. Agora, se aquela ansiedade chegar a um ponto de medo, de pânico, que eu chego no outro dia eu digo, não vou. Peraí, você não vai por quê? Não. Eu acho que vai dar tudo errado, não vai dar certo, é melhor não ir, não é melhor não ir nessa entrevista, não, eu acho que alguma coisa não vai dar certo. Peraí, calma, como é que você sabe? Quem sabe se vai dar certo ou não? Aí a pessoa não vai, aí derramou tudo que poderia ter naquela oportunidade. Pode ser que realmente não dê certo, pode ser que realmente você não consiga aquele emprego, mas você não pode perder a oportunidade, porque a sua ansiedade chegou num nível tão alto que te bloqueou, que te impediu de realizar aquilo que você precisa realizar na sua vida. Vai com ansiedade mesmo, vai com medo mesmo, porque não tem outro jeito de nós enfrentarmos as nossas dificuldades a não ser indo, andando, caminhando. Não adianta ficar parado. Parado, não vamos a lugar nenhum. E nós já estamos num estágio de movimentação, muita movimentação, só que nós ainda não criamos o caminho certo na lei divina, porque a lei divina ela é clara. Todas as leis divinas que eles nos colocam, Deus nos coloca, são todas muito claras. A gente é que cria as dificuldades para pegar o caminho. A gente sempre quer dar um jeitinho de burlar o caminho, fazer um atalho, tentar uma outra maneira que eu acho que pode ser melhor. Só que aí eu me perco, depois não sei o que fazer, e olho para Deus. Deus, onde tu estás? Pai, me escuta, olha a minha situação aqui. Mas quem escolheu esse caminho? Não foi Deus, fomos nós mesmos. Nós é que precisamos retornar o nosso pensamento e a reflexão para dentro de cada um. Senão a gente se perde.
Aí chegamos no extremo do pânico. Não saímos mais de casa, não conseguimos mais realizar nada, não conseguimos, portas fechadas, tudo trancado, a pessoa se isola da existência e da relação e da realização do que veio fazer aqui. Tal o extremo que se encontra a perturbação do ser. E não são poucos, somos muitos a viverem isso, muitos a viverem essas circunstâncias. E nunca sabemos se passaremos por isso ou não. O importante é que precisamos manter o pensamento, o coração no Evangelho de luz de Jesus, porque Ele nos traz o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. Se nós formos para o outro polo, o polo da depressão, nesse polo nós vamos nos encontrar de uma outra forma, que muitos de nós já nos encontramos. Não há um ser humano neste mundo que já não tenha passado por situação de depressão. Não existe. Se não passou, passará. Porque o estágio evolutivo nosso nos cria muita situação de conflito, de dúvidas, de incertezas. São perdas, são situações de separação, e isso acaba nos levando ao estágio de depressão. Mas é importante que a gente possa enfrentá-los com o coração voltado a Deus. A tristeza é um sentimento que permeia todos nós. Todos nós, em algum momento, já sentimos e sentiremos a tristeza. A questão é a mesma situação do leite. Aquilo tem um tempo, aquilo tem um prazo, aquilo tem um benefício. Quando ultrapassa esse tempo, esse prazo e derrama, aí caminha para um estabelecimento de um outro ponto, que aí vem a depressão. A depressão, ela se instala de uma forma muito sutil, muito leve. É difícil muitas vezes a gente perceber, e nesse ponto as mulheres têm uma percepção muito melhor do que os homens. As mulheres conseguem perceber que alguma coisa não está bem dentro de si, que algo não vai bem, que ela está ficando para baixo, que ela não está se sentindo bem, que está perdendo energia, que está ficando mais cansada, desanimada, que não é assim, que não é esse jeito, o jeito dela. E ela percebe e assume que pode estar iniciando um processo depressivo. Isso é muito importante, essa percepção. O homem já, pela sua educação, pela sua formação, já não tem essa percepção. É cego para isso. O homem já tem dificuldade, ele acha que ele está cansado, ele acha que ele está esgotado, ele acha que as coisas não estão bem para a vida dele, e aí ele não assume que está entrando em um estado depressivo. E muitas vezes caminha para uma situação, muitas vezes pior, que é o uso de substâncias que vão levar à dependência, o alcoolismo, o tabagismo e outras substâncias. Não que as mulheres não estejam entrando também por esse caminho, mas a gente verifica que os homens tendem mais a caminhar por aí, para fugir do quadro de depressão. E aí nós vamos encontrar irmãos em situações de alcoolismo com uma depressão profunda. Uma depressão profunda. Parece que a pessoa está muito feliz, bebendo, alegre, se divertindo, mas é só uma máscara diante daquilo ali. Por trás, muitas vezes, há uma depressão muito grande. A pessoa, quando bebe, é uma pessoa, quando para de beber, é outra. Parece que tem uma dupla personalidade, mas não é. É o efeito da substância psicoativa, que é o álcool, sobre o cérebro. E aí parece que a pessoa é outra. É muito amiga no bar, simpático, agradável, em casa, muitas vezes agressivo, revoltado, e é uma situação delicada. Ali dentro daquele ser repousa um sofrimento muito grande de não conseguir enfrentar a si mesmo para a vida. E aí é que vem a grande questão de cada um de nós. Como fazer
o enfrentamento dessa ansiedade, como fazer o enfrentamento dessa depressão nas nossas vidas, como vamos resolver isso, de que maneira vamos resolver essas situações, como é que não vamos deixar o leite derramar e queimar e ferir o próximo e se machucar assim. E aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, nós vamos encontrar no capítulo 18, Purificação Íntima, em que Emmanuel se utiliza da passagem bíblica do evangelista Tiago. Ele diz: limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E aí Emmanuel, ele começa a analisar: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Aqui Emmanuel já fala como nós nos comportamos. O que somos para fora, todos veem o que somos, mas o que se passa aqui dentro, só nós, cada um é que sabe que nós vivemos no nosso íntimo. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus. E todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Isso é uma coisa muito importante, porque outra vez nós temos uma ilusão muito grande que a gente não precisa de correção, que a gente não precisa de retificação, que a gente está num caminho bom. A gente precisa colocar os pés no chão. A gente precisa de muita retificação. Muita. Nós ainda estamos numa escala muito inicial. Muito inicial. Nós não nos conhecemos intimamente. Nenhum de nós nos conhecemos. Isso é um processo que vai se dar ao longo de muitas encarnações. Por isso, um dos pilares da doutrina espírita é o quê? É a pluralidade das existências. É justamente nós podermos ter a oportunidade da reencarnação, para que através da repetição dessas vivências a gente esteja em condições de vivenciar situações novas e aí nos aperfeiçoarmos, porque a gente acha que numa única encarnação tudo vai acontecer, tudo vai ser rápido. Não é. Nós somos lentos demais. A nossa ignorância é muito grande. É só nós verificarmos o estágio que nós nos encontramos olhando o mundo em que vivemos. Que mundo é esse? É o estágio em que nós estamos vivendo. É a ganância, é o egoísmo, é a vaidade, é o orgulho, é a violência, é a bestialidade. Eu não digo nem nos comparando aos animais, porque os nossos animais muitas vezes têm atitudes muito mais amigas, fraternas, solidárias do que os próprios seres humanos. As atitudes atuais são atitudes de uma sociedade que caminha por uma bestialidade. E somos nós, ignorantes como somos. Então nós precisamos entender o nível que nós estamos aqui na Terra para não nos iludirmos. Senão, quando a gente desencarnar, passar para o outro lado, aí a gente se assusta. Ué, é isso aqui mesmo? Essa escuridão que eu estou? É isso mesmo? É esse estágio? É esse estágio que nós estamos. Não é nada diferente disso, não. Quem já leu um dos livros do irmão Inácio, em que ao desencarnar, ele desencarna, e ele com aquela ilusão de que seria recebido, né? Benley, Bezerra de Menezes, sejam os espíritos que forem. Aí de repente ele escuta aquela voz, ele ainda sonolento: Inácio,
Levanta, Inácio. Levanta, Inácio. Vamos embora, tem muita coisa para fazer. Tinham 2 ou 3 pessoas, 3 espíritos esperando ele ali. Ué, você estava esperando quem? Mais alguém para te receber? E ele foi um espírito valoroso na terra, cuidou de um hospital psiquiátrico durante 50 anos, reuniões de desobsessão diárias com Maria Modesto, um trabalho enorme ali, desencarna e é recepcionado nesse nível. Inclusive por um obsessor dele, que ao longo do tempo tinha modificado o sentimento por ele e foi lá, recebeu. Então, nós não podemos criar ilusões sobre isso. Nós vamos ter o outro lado na medida em que nós construirmos esse momento presente. Por isso Jesus tem uma passagem em Mateus que ele fala: não se preocupeis com o amanhã. A gente vive ou no passado ou então a gente vive no futuro. Eu fico ansioso pelo que possa acontecer mais na frente, eu fico ansioso com tudo que pode vir daqui a uns anos, o que vai ser de mim, o que não vai ser de mim. Eu estou do lado da minha mãe, será que minha mãe morre, será que meu pai morre, como é que eu vou ficar, como é que eu não fico, e se fulano for embora, se fulano for me largar, e minha questão material, e isso e aquilo. E aí a gente também, quando está deprimido, fica vivendo lá o passado. Ah, meu Deus, tudo aquilo que aconteceu, fulano me largou, fulano me abandonou, fulano morreu, me deixou aqui sozinho. Quanto tempo fulano já foi embora? 30 anos, já desencarnou, mas eu estou vivendo ainda essa situação. É o passado me assombrando e um futuro que ainda não aconteceu. Por isso Jesus falou: não se preocupeis com amanhã. A gente pode traduzir isso de várias formas, mas um dos fatos é: vamos viver o momento presente, porque este presente ele já representa o passado, porque tudo que eu já estou vivendo hoje é um reflexo, como nos diz os espíritos, do que veio lá de trás, bom e ruim, que eu construí. Se eu quero entender um pouco tudo que eu possa já ter realizado no passado e que está vindo à prestação, porque nós não estamos, entre aspas, pagando espiritualmente tudo de uma vez em uma única encarnação. Deus permite que a gente faça parcelas, prestações a longo prazo para ir saldando tudo que a gente precisa reajustar no passado. Então o presente é uma parte, uma parcela do que a gente precisa ainda corrigir, reajustar, educar, tratar. Então esse presente, se a gente está passando dificuldade na família, se a gente está passando dificuldade financeira, se eu tenho uma doença que está me perturbando, se eu tenho algum problema que me preocupa diariamente, alguma situação difícil, com certeza é porque eu mereço, eu preciso, e ela está acontecendo no momento certo do meu planejamento reencarnatório. A dificuldade que nós temos é em aceitar. Aí é outra questão. É onde a gente se debate, é onde a gente se rebela, é onde a gente não aceita, é onde a lei divina diz, é assim. E aí a gente diz: não, mas eu não quero, eu não aceito, vai ser do meu jeito, eu não vou fazer nada disso, eu vou fazer de outro jeito. Aí Deus diz: mas isso vai te causar mais sofrimento. Para quê? Mas a gente insiste, aí a dor aumenta. Mas a dor era para ser assim. Por que ela ficou desse tamanho? Era para isso tudo? Não. Você está aumentando. Para que você está aumentando a dor? Não é para ser desse tamanho. Diminui. É um tantinho. Mas a gente precisa amplificar, na verdade, não é? A gente precisa valorizar a dor, a gente precisa colocar, uma luz no sentido de brilho, dizer assim: olha a minha dor, olha o meu sofrimento, olha tudo isso que eu estou passando, afinal de contas, nossa. Aí o guia espiritual diz: não é nada disso não, desse tamanho. Diminui, menos, não amplifica uma coisa que não é para ser amplificada.
E aí vem o nosso egoísmo. Nós somos muito egoístas. Seres egoístas somos nós. Muito egoístas. E numa sociedade que nós criamos, que cada vez cresce mais o egoísmo. Cresce muito o egoísmo na nossa sociedade. E a gente não entende por que o egoísmo está crescendo. Aí Deus vem, lança uma pandemia, a gente fica assustadíssimo e diz: meu Deus, cadê tu, Pai? Esqueceste de nós. Que pandemia é essa? Que horror é esse? Que tragédia é essa? Que coisa horrível que está acontecendo? Aí ele lança a pandemia e diz assim: não, é que vocês estão tão ignorantes, mas tão egoístas, que vamos ver se nós tornamos algo coletivo que atinja todos, ricos, pobres, pretos, brancos, doentes, saudáveis, não importa, atinja todos, para ver se toca os corações e vocês exercitam um pouco a solidariedade. Saiam desse egoísmo que está aí. Você vê, a chacoalhada foi grande, mas olha a humanidade como se encontra. Vamos precisar ainda de muito tempo nesse processo. Muito tempo. Esses processos muito fortes que vêm através de crises dentro do planeta são para movimentar mais rapidamente. Mas o progresso, ele é lento e inexorável. Ele vai, ele não para. Não tem jeito de parar. A gente é que tem que ir junto. Se a gente não for junto, a gente vai ficar para trás. Para trás no sentido de que a gente vai evoluir um dia, mas não vai ser na mesma velocidade. Por isso que existem vários espíritos que são criados no mesmo tempo. Mas será que todos estão no mesmo momento evolutivo? Não. Por quê? É uma opção de cada um. Eu sei muito bem que eu fui criado num momento, devo ter sido criado num momento, que hoje já devem ter espíritos que estão lá na frente, que foram criados ao mesmo tempo que eu. Já estão lá longe, e eu fiquei aqui, agarrado no meu egoísmo, na minha vaidade, no meu orgulho. Eu sei disso. Eu sei que já deve ter irmãos que foram criados junto lá na frente. Mas foi uma escolha minha de me atrasar e uma escolha do irmão em avançar. O caminho é o mesmo para todos nós, não existe diferença. Deus não faz diferença entre ninguém, nenhum filho seu sofre de um tipo de diferença. Ah, Jesus é um ser puro, então Jesus foi criado da mesma forma que cada um de nós. Ele percorreu o mesmo trajeto até chegar à condição que ele se encontra. Isso foi um processo que ele chegou. E quando ele esteve entre nós, foi para quê? Para nos auxiliar, estender a mão, como aquele professor que diz: vamos lá, vamos mais rápido, eu vou ajudar vocês, eu vou clarear a mente de vocês, eu vou auxiliar vocês nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de purificação íntima que Emmanuel nos coloca. E aí Emmanuel ainda nos diz: mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Não é. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Emmanuel aqui está fazendo a diferenciação. É fácil, como eu falo, é fácil falar, ler, estudar. Agora, qual é a grande dificuldade? É pegar tudo isso aqui e utilizar na vida, fazer a grande transformação. Quando Jesus fala amar ao inimigo, a gente também precisa pensar, e nós outro dia estávamos conversando aqui sobre isso: quem é esse inimigo? Quem é esse adversário? É o outro? É o outro que eu quero apontar com o dedo, que é o meu inimigo, meu adversário? Quem é o maior inimigo da minha evolução? Quem é a maior barreira da minha evolução? Quem é o maior
ser que impede o meu crescimento, quem é o maior adversário da minha existência? Sou eu. Sou eu. Por isso que é amar a Deus, amar ao próximo, amar a si. O ensinamento que atravessa dimensões, galáxias. Eu preciso primeiro amar a mim mesmo, porque dentro de mim está Deus. Deus reside em mim. E ao me amar, eu estou amando o Pai, o Criador, o que me deu a essência da existência. Então esse amor é profundo. Enquanto eu não realizar esse movimento íntimo de retorno para mim e compreender que quem mais impede o meu próprio crescimento, quem cria as barreiras, os obstáculos, as dificuldades, quem cria uma coisa que a gente diz que são as sabotagens, não é? Somos nós. Somos nós. Sou eu comigo mesmo que crio todas as formas de dificuldade na minha vida para justificar. Não, isso não aconteceu, isso não vai ser desse. Não, mas vai ficar de fulano, vai ficar de ciclano. Essa situação foi muito difícil. Isso aqui está me impedindo, isso aqui está dificultando. Não, mas eu perdi fulano já tem 10 anos. Eu perdi o emprego tem 5 anos. Eu tive uma doença que tem 15 anos. Tá, e aí? E aí, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? Vai ficar eternamente reclamando, vai ficar eternamente justificando, vai ficar eternamente idolatrando isso. Para quê? Para quê? A gente não se toca que isso daí não serve para ficar idolatrando. Isso tem uma finalidade, que é o aprendizado. Aconteceu, doeu, machucou, feriu. A gente vai sentir? Vai sim, vai sentir. Se eu perder uma pessoa no sentido do corpo físico, ela desencarna, eu vou ficar triste, vou. Espírita também tem emoções. Não existe isso, não, eu entendo, eu compreendo a pessoa. Não, a gente entristece, a gente chora, a gente sente saudade, é normal isso. Agora, isso se transformar numa âncora que vai me prender durante anos e anos para que eu possa seguir adiante na minha evolução, aí a gente não está entendendo a que nós viemos e para onde nós vamos. Se eu me separei de uma pessoa há muitos anos e ainda estou presa a essa situação, acreditando que aquilo foi um marco importante, que a partir daquilo se fez um buraco na minha vida, e aí não tem como mais fechar aquilo, e esse buraco me impede de seguir adiante, eu não estou compreendendo qual é o sentido da minha existência. A separação daquela pessoa, sim, foi dolorosa? Foi sim. É para ser sentida? Sim, é para ser sentida. Contudo, é que nem o leite. Tem um tempo. O leite ferve e tem a função dele. Se ele derramar, vai trazer consequências. A primeira consequência vai ser para mim, que eu vou ter que limpar o fogão. O fogão está todo sujo, eu tenho que limpar aquilo. E fica leite agarrado no fogão. Não é fácil de limpar. E aí, ao mesmo tempo, eu também queimo o próximo, eu agrido o outro. E essas marcas ficam. A gente fica acreditando que muitas vezes a gente fala uma coisa para o outro, diz uma coisa para o outro, e você fala, desculpe, está tudo bem, está tudo bem. Pode estar tudo bem na cabeça da gente, mas a gente tem que entender que nem sempre está bem para o outro. Nem sempre está bem para o outro. E esse tipo de problemática a gente leva para a vida espiritual. Ah, a gente desencarna, está tudo resolvido. Não. Você às vezes ficou numa situação ruim com uma pessoa daqui, a pessoa desencarnou, você já, graças a Deus, foi embora. Pô, não queria mais ver essa pessoa, ela partiu de mim, está lá do outro lado. Não se resolveu. Não se resolveu. É que nem as nossas relações. Se você não se entende com uma pessoa aqui, ela vira as costas para você, você vira para ela, cada um vai para um lado, está resolvido? Não está resolvido. Houve alguma coisa no seu coração, houve alguma coisa no coração dela, não está resolvido. Em algum momento isso vai precisar de um ajuste dentro da lei universal. Da mesma forma, quando a pessoa desencarna. Vocês não conhecem a questão da obsessão de encarnado para desencarnado? Vocês já viram isso? Já viram? O encarnado obsidia o desencarnado. Isso é muito comum.
Marido desencarna, deixa a esposa com uma série de dívidas, de pendências, de dificuldades, de problemas que ela tem que resolver. Ela diariamente reclama do marido, estimula sentimento de ódio, de raiva, emite vibrações negativas para a pessoa que já desencarnou. Essa pessoa não presta, me deixou um monte de dívidas, me deixou um monte de problemas, você vê as coisas que ela me deixou, e dia após dia ela alimenta aquilo. Isso é um processo de obsessão, encarnado, desencarnado. E a gente vai se ligando àquela pessoa e não se desliga. Quanto tempo já desencarnou? 10 anos. 10 anos desencarnou, a pessoa remoendo aquilo dentro da mente. Esse miserável me deixou aqui com um monte de dívida, de problema, não perdoo ele me fez isso, me fez aquilo. Quantas pessoas você escuta falando aquilo? E aí quando eu escuto aquilo eu digo, como é uma coisa ruim para a própria pessoa, um sofrimento aquilo. Eu pergunto, quanto tempo a pessoa já foi? Tem 10 anos. 10 anos e você não se desapegou ainda disso. Não, mas ele me deixou um monte de coisas. Tá, mas você já resolveu isso? Já resolvi, mas eu não perdoo. Mas você vai ficar carregando isso o resto da sua vida. Ele já está do outro lado, você está desse lado, não importa, eu não perdoo. Repara, a pessoa está aqui, o outro está lá do outro lado, ela nem mais tem proximidade de corpo, mas mantém a ligação energética. Olha só, isso é um processo obsessivo. Olha que doença. E nós fazemos isso. E nós fazemos isso e fazemos conosco mesmo, que é a auto-obsessão. Já repararam? Quando a gente fica nesse diálogo interno, de ficar se martirizando, de ficar se punindo, de ficar se culpando com as coisas, isso é uma auto-obsessão. A gente fica ali dentro, eu, que isso, aquilo, não ter feito isso, aquilo, outro, não sei mais. Porque tem gente que vai conversando sozinho, fala até em voz alta. Não, vai conversando, aí você olha para a pessoa, eu olho aquilo e falo, gente, que sofrimento esse, que dor isso. Que a pessoa fica num diálogo muitas horas durante o dia em sofrimento, em perturbação mental consigo mesmo. Não precisa nem de obsessor em volta. O obsessor nem precisa. Ele já olha para a pessoa e diz, esse já está entregue a si mesmo, a dor e o sofrimento próprio. São os processos que nós vemos de cristalização mental, em que o espírito se manifesta numa reunião mediúnica e que ele está cristalizado com essas ideias. Ele se manifesta e ele vai falando, e aquela cristalização está há 50, 80, 100 anos. Ele mantém aquilo dentro da mente, não tem mais nada daquilo. Ele cristalizou aquilo, ele solidificou aquilo na mente. Então a gente tem que ter muita atenção sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que a gente sente, porque isso vai criando uma concretização. A gente concretiza aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. A oração é um poder grande que é exercido. Por isso ela tem tanto poder, que ela gera uma energia que vai ao infinito. Da mesma maneira, pensamentos do mal também seguem o mesmo caminho. A escolha é nossa. O que eu quero produzir? O bem ou o mal? O que eu quero construir dentro de mim? Coisas boas ou coisas ruins? Doença ou saúde? Sofrimento ou luz? Por isso o Evangelho de Jesus é o Evangelho de luz. Em nenhum momento Jesus nos incitou a nenhuma atitude de agressividade, de inviolência, nenhum momento. Nenhum momento. Ele só nos estimulou e nos exemplificou atitudes amorosas, carinhosas, solidárias, em qualquer situação. Mesmo que a gente não entenda por que isso acontece. Mas sabe por quê? Jesus sabe que só essas atitudes é que podem nos curar. Se a gente não caminhar para o perdão, a gente não se cura. A gente não se cura. Não adianta. Ah, mas o outro merece. O outro tem que passar por essa situação. O outro precisa passar o que eu passei. Ele tem que sofrer o que eu sofri. Quem vai sofrer somos nós.
vai padecer seremos nós. Não existe ninguém para punir a gente já está fazendo a autopunição. É uma dor enorme e a gente não desperta para isso. A nossa mente, ela é perturbada mesmo. E Emmanuel nos diz: o apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava os discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Então era todo um instante os próprios apóstolos, Jesus, nos chamando a atenção, nos alertando para esse mergulho íntimo, interno. Vamos deixar o outro no sentido de acusar o outro, de procurar a culpa da nossa infelicidade, da nossa dor, da nossa dificuldade na outra pessoa, nas coisas, no mundo, na sociedade. É o momento de nós despertarmos. Esse é o grande caminho que o cristianismo nos convida e que Jesus nos convidou. Esse é um grande convite. É o convite para despertar, para a luz, para que a gente se ilumine. Mas a gente só consegue se iluminar se a gente voltar para dentro de cada um de nós e nos limparmos. Outro dia também comentei com outras pessoas que estavam no estudo do EJA, que durante algum tempo eu pensava por que eu tinha que ser orador, porque questionava isso com a espiritualidade, porque afinal de contas tem tantos erros, tantas imperfeições, tantas coisas que eu aqui estou falando, mas que não faço. E aí eu não me via em condição de poder falar. Como é que eu vou falar de uma coisa que efetivamente ainda não consegui atingir? Aí primeira a intuição, a espiritualidade disse que nós todos que somos oradores espíritas, de alguma forma, em algum momento do passado, podemos ter orientado mal com a palavra as outras pessoas. E que, primeiro, era uma forma de reajuste, de reparação. Porque você utiliza a palavra para o bem ou para o mal. Então já era um caminho. Ou seja, isso aí é uma expiação. Tá bom. Mas não é só isso. Divaldo, um dia falando sobre isso, ele falava também sobre essa questão. E Joana de Ângeles diz para Divaldo: Divaldo, como é que você limpa um cano sujo? Somos nós. Com água limpa. Então pronto. Só tem um jeito de limpar vocês também, que são sujos, imundos, estão cheios de lama, que é a espiritualidade, essa energia passar através de vocês para auxiliar vocês e o próximo que está diante de vocês a poderem também receber essas informações e o que a espiritualidade assim quer. Aí eu realmente me acalmei em relação a isso, que era uma coisa que sempre me angustiava quando eu vinha falar, era essa questão. Primeiro já me tranquilizou, faz parte da expiação, porque aí eu vou falando, porque realmente a gente sabe que quando vem com uma tarefa dessa é porque a gente não deve ter sido coisa boa, não é? E ainda mais com a profissão de ser médico, você vê que com certeza você deve ter feito muitas coisas, mas muitas coisas erradas. E ainda ter vindo como médium, aí a situação complicou mais ainda, porque você vai ter que dar conta de muita tarefa e que a situação deve ter sido muito complicada nas últimas encarnações. Porque as pessoas têm uma ilusão de que, você é médium, porque você é médium, você é isso. Isso aí significa que a gente teve muito mais erro, muito mais equívoco, muito mais coisas que foram indescritivelmente erradas, cometidas por mim, com certeza. Eu tenho essa certeza.
E aí Deus diz assim, você tem agora a possibilidade de utilizar isso bem ou mal. Mas você que é o doente. E eu sei que eu sou o doente. E que através desse tratamento eu consigo também me auxiliar e poder também estender o que a espiritualidade orienta para que a gente possa auxiliar ao próximo. Então, como diz Joana de Ângeles, que eu acho que não vale só para o orador, vale para todos nós, que a gente possa permitir que essa energia de luz espiritual atravesse o cano sujo que somos, possa aos poucos nos limpar, nos purificar, através da beleza que representa os ensinamentos do cristianismo, e que tudo que Jesus deixou esse evangelho maravilhoso e que Kardec codificou para todos nós. Se nós lermos isso, isso vai nos clareando, vai nos auxiliando e vai nos acalmando o espírito que se encontra tão agitado dentro de cada um de nós, para onde nós temos que ir. Que a paz do Mestre nos ilumine, que Jesus seja sempre o nosso modelo e guia e que nos traga paz em nossos corações, em nossos espíritos.